Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 26 de setembro de 2025. Pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal aqui muito indeciso, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar no dia de hoje, para a gente entender se o gráfico semanal vai fechar com esse contexto um pouquinho parecido com a falha aqui, se ele vai pesar um pouquinho mais na venda e de repente fechar com bastante pavio superior. Vamos aguardar e na semana que vem a gente faz uma análise, né, sobre esse semanal, como é que tá ficando. O diário, ó, se a gente olhar para o diário agora, a gente vai ver que ele está se sustentando ali na média de 9 períodos, que a gente vem chamando a atenção, tá? No dia de ontem ali, ó, ele fechou um pouquinho abaixo, o corpo real um pouquinho abaixo da média. Então eu entendo ainda que ele não perdeu a região, né? Tá, pode se segurar por ali. Então vamos observar se no dia de hoje ele dá uma pesada aqui, ó, ele pesar, né? E aí possivelmente ele já vem buscar essa média aqui de 17 períodos, ou de repente se ele vai pesar mais forte, e aí ele perderia esse fundinho aqui da 182, e aí a gente pode ter uma mudança de comportamento no índice, tá? Ele vai sair desse cenário de um pouco mais altista, e aí quem sabe ele entregue uma correção um pouco mais forte, tá? Se a gente pegar aqui, ó, de topo até esse fundo da 174 aqui, ó, a gente vai observar então que ele está ali namorando a região de 50%. Ele pode buscar no dia de hoje a região de 618%, que eu acho bem provável, tá? E aí a gente tentar entender que contexto que vai se formar aqui. De repente ele pode pesar um pouco mais e até buscar uma região mais abaixo aqui de 76,4. A gente começa a ter alguns empecilhos do lado esquerdo aqui, e aí o preço pode sentir um pouco mais. Não necessariamente que ele vá fazer esse movimento todo hoje, mas a partir do momento que ele confirmar a perca da média de 9 períodos, que é algo que ele vinha respeitando há bom tempo já, né? Ó, a última vez que ele teve fechamentos assim, abaixo da média de 9 períodos foi ali nessa barra 158, uma barra forte vendedora, foi no dia 19 de agosto, ou seja, mais de um mês atrás. Então a gente tem que entender como é que o preço vai se comportar para entender de fato se ele vai continuar subindo ou se ele vai virar para o contexto vendedor. Agora, para um outro lado, se ele de fato se segura por aí, que é uma região que ele vem demonstrando que ele tem interesse comprador, então aí ele pode de fato voltar até para o topo, né? E de repente fechar ali o semanal bem perto do topo histórico novo que ele deixou, para preparar o preço para na próxima semana aqui, ó, pegar outra ferramenta para na outra semana ele vir estourando e de repente dar continuidade para cima, tá? Então a gente tem esses dois cenários traçados aí. Vamos observar no dia de hoje e tentar entender qual que é a melhor, né, decisão para a gente tomar em relação a trades, de acordo com o movimento que ele entregar. Se a gente olhar para 60 minutos, começa a ficar interessante o que? Aquela LTA, né, ela vem mostrando muita, né, força. Ou seja, a gente vê que ele fez um movimento, né, ele caiu durante o dia, parou na média de 72 períodos, fez uma retração nas médias dos 60, e aí a partir disso ele veio forçando para baixo com um movimento bem forte nessa barra 6, e aí ele se segurou novamente ali, perto daquela região da LTA. Então aqui agora para mim, o que eu entendo? Ele pode até inclusive no dia de hoje fazer isso aqui, ó, voltar a testar essa média para induzir compras, né? Uma vez que ele mostra que está numa região forte, e depois quem sabe vem e faz um movimento de continuidade para baixo, e aí já vem forçando para buscar esse fundo aqui e buscar de região de 618. A gente está vendo que tem uma média aqui de 200 períodos que vai ser um empecilho para o preço cair também. Então a última vez que ele tocou essa média também, ó, já faz um bom tempo, foi ali no dia 21 de agosto. Então a gente vai procurar entender como que o preço se comporta. Agora, se de fato essa LTB estiver tão relevante assim, aí a gente vai ter aquele movimento forte, e aí possivelmente, ó, a gente tem rompimento do topo histórico novamente, tá? Aí a gente vai ter que observar como é que o preço vai se comportar. Vamos lá por 15 minutos agora. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, tá?
encaminha para os seus amigos aí, compartilha esse vídeo com os amigos e pode deixar algum comentário também, caso você tenha alguma dúvida, queira que a gente exponha algum tipo de conteúdo diferente aqui. Com 15 minutos, ó, começa a ficar um sinal bem claro de movimento descendente, ou seja, ó, ele vem para baixo, faz uma correção e depois volta a fazer continuidade, ou seja, será que aqui ele já cumpriu o movimento dele? Ó, vamos ver, ó, a gente vai fazer uma projeção aqui e aí a gente tenta entender se ele buscou esse movimento já a partir da retração. Ó, ele fez 618, então ele tem mais alvo para baixo, ó, 100% dá exatamente no 618. Então ele pode querer continuar o movimento aqui de queda, ou seja, só simplesmente se segurar por aqui e já dar uma continuidade, tá? A gente começa a ver mudança de comportamento no 15 minutos a partir do momento que ele vem para cima das médias. Aí a gente começa a ter esse encaixotamento de médias, porque você tem média rápida, depois tem essas médias maiores do 15. Então provavelmente ele possa ter muita briga aqui, fica até um pouco enroscado por um tempo, e aí depois de repente se livra dessas médias